fatores de risco para desenvolver um quadro depressivo, né, os fatores que causam isso, normalmente são um conjunto de fatores biológicos, como uma predisposição genética que nunca é capaz de causar por si só um quadro depressivo, isso é importante de ficar claro. Mas também isso é somado a fatores da sua história de vida, experiências adversas na infância, eventos estressantes, traumas, também hábitos inflamatórios ao longo do tempo que foram sendo permanecidos, cultivados, além de todos os eventos estressantes que a vida infelizmente nos traz. Mas independentemente do que causou a sua depressão, é importante que duas coisas fiquem extremamente claras. A depressão é um quadro altamente tratável, independentemente da causa, da duração, da intensidade e dos tratamentos prévios que você tenha feito. E também é extremamente importante saber que o foco do tratamento que funciona, do tratamento que tem um objetivo curativo, ele deve focar não em ficar preso nas causas, mas sim em combater os motores, os combustíveis que deixam você preso nesse padrão tóxico, fazendo pequenas mudanças, porém precisas, nesses elementos que estão sob o seu controle. Isso te dá o poder de causar uma melhora extremamente significativa e sustentável no seu humor, colocar você no caminho certo da recuperação definitiva, da recuperação da capacidade de voltar a ter entusiasmo, da capacidade de voltar a sonhar, de produzir, de se relacionar. Eu sempre digo que as pequenas mudanças na direção certa são aquelas que provocam os maiores impactos, isso é verdade. Mas, claro, para a gente começar a fazer essas mudanças, é importantíssimo nós entendermos quais são os hábitos que, de fato, eles são causados pelo próprio quadro depressivo, mas eles têm uma única função de deixar você aprisionado nesse padrão tóxico. Só que muitas vezes eles são imperceptíveis. Então vamos falar deles, tá? O primeiro hábito é o hábito da inatividade. Uma das características centrais de um episódio depressivo é um período que dure mais do que 2 semanas de um humor depressivo ou da falta de prazer em quase todas as atividades. E quando nós temos falta de prazer e de interesse, a energia invariavelmente ela vai estar diminuída, assim como a motivação. Então, fica muito difícil fazer as atividades que nós fazíamos antes, em várias áreas da nossa vida. Pode dificultar as atividades matinais, pode fazer com que você fique, às vezes, na cama o dia inteiro. Pode ser que, de fato, fazer exercícios minimamente que exigem um esforço seja muito difícil, o seu nível de atividade global vai diminuindo. O que acontece é que, quando nós nos movimentamos de forma mais restrita, isso passa para o nosso cérebro uma ideia de que nós estamos, de fato, doentes, ou que o ambiente é muito agressivo, e ele vai cada vez mais fazendo com que a gente tenha menos energia, além do fato de que a gente tem menos oportunidade de ter experiências positivas. A ideia é que os pequenos movimentos, eles são muito mais importantes para quem tem depressão do que, por exemplo, fazer uma rotina de atividade física intensa. Então eu recomendo que você comece com 5 minutos de qualquer atividade física, mas principalmente atividades de força muscular, como por exemplo um agachamento muito simples apoiado numa cadeira, levantar e sentar de uma cadeira 3 vezes. Começa com isso, 3 vezes por semana. Isso é muito melhor do que tentar começar com uma caminhada de meia hora ou uma corrida. E isso é extremamente comprovado. Exercícios curtos que em geral exijam força muscular, eles são extremamente mais eficazes no início para quem tem quadros depressivos, certo? Então o primeiro elemento, o primeiro hábito ruim é a inatividade. O segundo hábito é o padrão de sono, e isso é um desafio, porque cerca de 70% das pessoas com depressão vão ter alguma alteração de sono, quer seja uma dificuldade para iniciar o sono, ou, no quadro mais clássico da depressão melancólica, seria uma dificuldade em voltar a dormir uma vez que você tenha acordado no meio da noite, uma insônia terminal.
Ou em alguns quadros, né, que nós chamamos de depressão atípica, de que atípica não tem nada, né, ela é bastante comum, pode ocorrer o contrário, você está dormindo mais do que 9, 10 horas por dia. E isso é difícil de quebrar esse ciclo e, assim, talvez você não vá conseguir, num primeiro momento, melhorar o seu sono de forma incrível, mas uma coisa é importante que você coloque na sua rotina: ter um horário fixo para acordar. Horário fixo para acordar, de preferência antes ali das 9, 10 horas e com iluminação do sol incidindo sobre o seu olho, tá? Essa é uma mudança que faz muita diferença. Bom, qual que é o terceiro hábito? O terceiro hábito é basicamente você se afastar das pessoas, você diminuir as suas interações sociais. A depressão, ela causa um paradoxo, né? A pessoa com depressão, ela sente-se incrivelmente sozinha, uma solidão que dói na alma, e ao mesmo tempo ela recusa convites e ela quer cada vez mais ficar de fato sozinha, ela evita a companhia dos outros. Mas isso não é um paradoxo caso você entenda, né, como funciona a depressão. A depressão, ela diminui abruptamente a nossa capacidade de prestar atenção em qualquer tipo de tarefa que exija esforço por um tempo sustentado. Então, é muito comum a pessoa, no meio de uma conversa, ela sem que seja algo voluntário, ela basicamente se distanciar. E isso faz com que a pessoa tenha muita dificuldade em seguir o raciocínio, em sentir que ela está distante, e ela fica, claro, ficando envergonhada em não lembrar do que você falou. E muitas vezes isso é encarado como um comentário negativo mesmo. E isso faz com que as pessoas tenham essa dificuldade em interagir, elas se afastem porque elas não querem demonstrar esse tipo de fragilidade temporária, mas essa solidão, ela continua de uma forma avassaladora, tá? Então, esse hábito é um hábito ruim. Por quê? Porque a interação social, ela é um alimento para a nossa alma. Nós somos seres que fomos ali evolutivamente desenhados para ter um valor social, para dar um valor para conexões sociais muito importantes. Então é importante você ter alguém com quem você consiga conversar. Pode ser alguém que você nem fale, vamos dizer assim, de uma forma verbal, pode ser por mensagem, você pode ter um tempo para pensar sobre isso. É importante alguém que tente não te julgar e que seja uma pessoa que te ouça, mas que também seja uma pessoa que você sabe com quem você pode contar, ok? Bom, qual que é o outro hábito? Esse hábito, de fato, ele é extremamente sedutor, difícil de perceber, mas ele é um dos piores, ele tem que ser um alvo do tratamento, que é o hábito de ruminar. As pessoas com depressão têm uma tendência a ruminar pensamentos negativos. Ruminar é passar repetidamente eventos, em geral eventos ruins do passado, ou eventos que buscam, né, pensamentos que buscam uma causa, um significado ou uma avaliação do porquê você está se sentindo assim. O fato é que esse modo autoavaliativo, ele é importante, todos nós temos, mas é que na depressão você fica travado nesse modo. E isso faz com que você não consiga prestar atenção nas coisas que estão ocorrendo exteriormente. E este modo da pergunta do porquê, da pergunta do porquê você está se sentindo assim, do que você fez para merecer isso, de será que eu vou um dia melhorar? Esse tipo de pensamento, ele vai ficando como se fosse um ciclo vicioso mesmo, e ele é sedutor. E isso faz com que às vezes você fique totalmente desconectado do mundo durante minutos, durante horas. E muitas vezes você vai entrar nesse pensamento de forma voluntária, tentando achar que isso vai resolver, de fato, o seu quadro depressivo. Isso é uma armadilha que a depressão faz para você, tá? Não é como um canto de sereia. A ideia é você treinar, perceber os momentos em que você se sente mal, angustiado ou um pouco aéreo. E nesses momentos, normalmente, você está preso na ruminação. Quando isso ocorrer,
a ideia é que você tenha uma palavra que te tire daquilo. Você pode falar mentalmente, em geral, a gente fala para, chega, e com isso você vai ter algumas opções, mas o ideal é que você se envolva numa atividade que mova o seu corpo ou que prenda muito a sua atenção. Pode ser de fato simplesmente levantar da cadeira, pode ser se alongar, ou pode ser, por exemplo, você fazer alguma operação matemática de cabeça que não seja muito difícil, né? Mas que você consiga fazer ali, tem um pouquinho de desafio, por exemplo, enfim, fazer contas de subtração. Eu, pelo menos, acho elas ali fica no meio termo, né? Entre a de divisão e a de soma, que são as mais, né, talvez as mais difíceis e mais fáceis, mas contas de subtração, você pode fazer operações matemáticas, ou você pode procurar objetos que tenham uma cor específica, mas algo que seja mentalmente ali cativante, tá? Isso é algo que pode ajudar muito, e perceber, sabendo que às vezes você vai perceber isso depois de um tempo, você vai ter que se perdoar também por isso, tá? E o último hábito, na verdade, é um hábito de não priorizar o seu tratamento, não priorizar você buscar ajuda, você de fato acreditar que a depressão, na verdade, é quem você é, e isso não é verdade. Por quê? Porque ninguém nasce com depressão, não existe personalidade depressiva, e a maior mentira que a depressão pode te contar é que você, na verdade, não está com depressão, que você é assim. E acreditar nesse pensamento é um hábito muito perigoso. Então você vai ter que contrariar, desobedecer e duvidar do que ela está te falando, mas eu garanto para você que quando você começa a fazer isso, de uma forma bastante pontual, de uma forma com que você consiga fazer poucas vezes por semana, isso começa a tirar o poder da depressão, isso começa a reativar motores mentais que estão desligados, e é muito importante que você busque ajuda. A depressão é tratável, até 85% das pessoas conseguem uma melhora completa e definitiva sem o uso de medicações, porém a grande maioria não sabe disso. Não perca a esperança e perceba esses hábitos e comece a tentar devagarinho desobedecê-los. Isso faz uma diferença brutal, dramática para a sua melhora, para você começar a trilhar esse caminho da recuperação.